Você já tentou cortar pão, massa, até sobremesa e mesmo assim não conseguiu emagrecer? Agora imagine um lugar onde as pessoas comem tudo isso todo dia e continuam magras e saudáveis. Pois é, eu morei lá e hoje eu vou te revelar o segredo dos italianos, que pode transformar a sua saúde sem abrir mão do sabor. Você sabia que italianos consomem, em média, 23 quilos de massa por ano por pessoa? E mesmo assim, a taxa de obesidade na Itália é de apenas 10%, contra 20% aqui no Brasil. Parece injusto, né? Enquanto muita gente aqui corta carboidrato, pesa salada, vive de dieta e ainda assim não vê resultado, eles vivem em festas gastronômicas e continuam magros. Mas o segredo não está no que eles comem, mas em como eles comem. E hoje eu vou te mostrar como o estilo de vida mediterrâneo pode transformar a sua forma de enxergar a alimentação. E quem sabe, até te ajudar a emagrecer comendo melhor e com mais prazer. Mas antes, me conta aqui nos comentários qual hábito mediterrâneo você já pratica. Comer devagar, usar azeite, incluir vegetais ou nenhum deles. Mas antes de te contar esses segredos, deixa eu te contar uma história pessoal. Eu trabalhei 1 ano como cirurgião vascular na Itália, em Milão. Apesar de ser descendente de italiano e meu sobrenome ser Amato, italiano, cheguei lá e comia como brasileiro a comida italiana. Não teve como. Acabei engordando muito. Até ganhei um apelido lá que até hoje não sei bem o que significa. Tá bom, eu sei, pasta chuta, mas não sabia os segredos que vou te contar aqui hoje. Foi uma lição de humildade que me fez entender que não basta comer comida italiana, tem que comer como o italiano. E é isso que você vai aprender agora. Os italianos comem carboidrato, em média 50% das calorias diárias vêm de carboidrato. Macarrão, todo dia, pão, sempre presente, sobremesa, vinho, sim, tudo isso, mas tem uma diferença crucial. Eles não vivem beliscando. A refeição é um ritual. Começa com o antipasto, uma espécie de entrada, segue com o primo piatto, geralmente uma massa, mas em uma quantidade muito menor do que o que estamos acostumados, e depois vem o secondo piatto, com carnes ou peixes e vegetais, e termina com frutas, café ou vinho. E tudo isso sem pressa. A regra dos 20 minutos é o tempo que o seu cérebro leva para receber o sinal da saciedade. Enquanto a gente muitas vezes come em frente da TV ou no carro, igual quando você engole aquele sanduíche no trânsito com o celular na mão, o chefe ligando, o italiano tradicional senta à mesa, ele conversa, respira, mastiga devagar. Comer devagar reduz até 20% das calorias. Melhora a saciedade e diminui os picos de insulina. Lembro que um dia fui almoçar no restaurante de o pai de um amigo meu em Lecco, Pescedouro, e o restaurante tinha fechado super cedo. Fiquei sem almoço porque quis almoçar no horário do brasileiro, da forma do brasileiro e não como um italiano. No Brasil, ainda tem gente com medo de azeite, achando que engorda demais. Na Itália é o oposto. Ele está em praticamente tudo, nas massas, nas saladas, nos legumes. O azeite é rico em ácidos graxos monoinsaturados, controla o colesterol, melhora a sensibilidade à insulina e tem um efeito anti-inflamatório. Mas doutor, onde nós estamos errando? Essa é a pergunta que eu mais escuto no consultório. E aqui vem o erro fatal dos brasileiros. 90% dos brasileiros cometem esse erro ao tentar a dieta mediterrânea. Vou te mostrar qual é. Muita gente tenta fazer dieta com alimentos ultraprocessados, lights, embutidos com zero gordura, refrigerante zero caloria, mas come tudo isso sozinho, com pressa, no intervalo do trabalho e depois ainda sente fome no meio da tarde. E esse é um dos grandes vilões da alimentação moderna. As calorias líquidas, refrigerantes, sucos artificiais, bebidas açucaradas, somam centenas de calorias que não saciam. Na Itália, o consumo de refrigerante é baixíssimo. Eles bebem mais água, vinho seco em pequena quantidade e café puro. E falando em café, você sabia que os italianos bebem 3 cafés por dia? 3 xícaras de café sem açúcar. Dizem que pode até queimar 150 calorias extras por dia. E aqui está um ingrediente secreto que os italianos adicionam, que bloqueia a absorção de gorduras. São as fibras dos vegetais. Tem um restaurante lá que eu adoro e recomendo, se chama Boccon di Vino. É uma experiência gastronômica assim ímpar, de combinação de vinho com queijo, prosciutto. Você termina a noite com pelo menos 5 garrafas de vinho aberta na sua mesa. Se fosse aqui, essas 5 garrafas estariam vazias, ninguém ia desperdiçar. Mas lá, cada vinho com
combina com um prato ou uma comida diferente. Então você tem que trocar de vinho. E para tomar tudo isso e ficar bem, antes de tudo você tem que comer vegetais crus com azeite. Eles servem isso para você. É incrível como aumenta a resistência. Elas criam tipo uma rede no intestino que reduz a absorção de gordura. Cada prato italiano tradicional vem acompanhado de vegetais, verduras, legumes, feijões, grãos integrais. Aparecem o tempo todo e não como acompanhamento, mas como uma parte essencial. E tem mais. Cada região da Itália tem seus vegetais típicos. No norte, abóbora, radicchio, espinafre. No sul, berinjela, abobrinha, tomate. Isso garante uma diversidade nutricional incrível ao longo do ano. Ou seja, a massa está lá, mas não é o principal e nunca está sozinha. Ela vem no contexto certo, cercada por fibras e gorduras boas. Então, que tal adotar esse estilo? Você não precisa morar em Roma para aplicar isso no seu dia a dia. Você pode começar com passos simples, fazer a refeição no momento sagrado, longe do celular, colocar mais vegetais no prato, reduzir as calorias líquidas e mastigar mais devagar. No Brasil, a gente ama um churrasco, né? Mas que tal incluir uma salada caprichada com azeite de oliva e comer com calma, como um italiano faria? Substitua aquele suco de caixinha por uma água com gás e limão, como se fosse um spritz brasileiro. E depois da refeição, que tal um passeggio? Na Itália, é comum fazer uma pequena caminhada após as refeições. Isso ajuda na digestão, contribui para o gasto calórico e ainda aumenta a socialização. Mesmo que seja só 10 minutinhos, faz toda a diferença. E isso não é uma dieta, é um estilo de vida e ele pode transformar a sua relação com a comida. Que tal o desafio mediterrâneo de 7 dias? Durante a semana, use o azeite de oliva no lugar do óleo comum e coma pelo menos uma refeição por dia sem o celular, dando 100% de atenção para a sua família. Poste a sua experiência, marque nosso perfil, salve este vídeo para consultar essas dicas depois e compartilhe com aquele amigo que vive tentando dietas malucas. E se eu te dissesse que um dos maiores sabotadores da alimentação mediterrânea está escondido justamente nos produtos que a gente consome aqui no Brasil? Mesmo adotando hábitos saudáveis, como os italianos, tem um ingrediente que pode estar jogando tudo por água abaixo. E ele está em quase tudo. O açúcar. No próximo vídeo eu te mostro 10 estratégias práticas para tirar o açúcar da sua vida sem sofrimento e sem precisar abrir mão do sabor. Clica aqui e descubra como dar o próximo passo rumo a uma alimentação realmente equilibrada. E você? Já começou o desafio mediterrâneo? Comenta lá embaixo como foi e até o próximo vídeo.